Graças a Deus. É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é motivo de muita alegria estar compartilhando este momento com todos os irmãos, de perto, de longe, a todos vocês que têm nos concedido a oportunidade de estarmos entrando em seus lares, em suas casas, para estarmos juntamente adorando a Deus, cultuando ao nosso Deus e também ouvindo da sua santa e gloriosa palavra. Você que está aí na sua casa, com sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, avós, tios, sobrinhos, toda a família que estiver nos ouvindo, por favor, pegue nas suas mãos a sua Bíblia e abra ela juntamente conosco no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14. E o versículo de número 22 a seguir é o texto onde o Senhor nos colocou em nossos corações para estarmos compartilhando com os demais irmãos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Preste atenção neste detalhe, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, querido? Pode fechar a sua Bíblia. Eu peço a vocês que não deixem se distrair por nada, que tenha uma palavra de Deus para o seu coração. Peço a vocês que, se tiver algum outro componente eletrônico, alguma outra coisa na sua casa que esteja, às vezes, servindo como algo para poder tirar a sua atenção, desligue e fique somente ligado neste momento, neste culto, neste vídeo, que Deus tem uma palavra para você. Vejamos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos pelo menos dois tipos de tempestade. O primeiro tipo de tempestade que nós encontramos na Bíblia Sagrada é a tempestade disciplinar, corretiva. É aquela que Deus permite vir até nós, chegar até nossas vidas, até nossas casas, com o propósito de nos disciplinar. Que é o caso do profeta Jonas, que por ter desobedecido a Deus, Deus permitiu que ele enfrentasse uma tempestade disciplinar. A intenção de Deus era corrigi-lo, mas também nós encontramos na Bíblia Sagrada a tempestade consoladora, a tempestade pedagógica, que é aquela que Jesus permite nós enfrentarmos,
permite chegar até nossas casas, até nossas vidas, com a intenção de fazer-nos crescer. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando no momento. Uma coisa é certa e muito bem verdade, é que todos nós brasileiros estamos passando por uma grande tempestade, todos nós estamos enfrentando momentos de vendavais, mas é neste momento que Deus ele quer te ensinar, Deus ele quer deixar para você algumas lições, através deste momento de turbulência, que todos nós estamos passando, inclusive a Igreja de Cristo. Mas aqui no texto que nós lemos, que está em apreço, que você acabou de ler comigo, é uma tempestade onde Jesus permitiu que os discípulos enfrentassem. Não porque eles houvessem desobedecido a Deus, mas sim pela obediência deles. Ora, depois de um dia de Jesus ter ensinado, e depois daquele grande milagre da multiplicação dos pães, já ao entardecer, no finalzinho do dia, Jesus dá uma ordem para os discípulos, para que entrem em seu barco e vão para o outro lado do mar. Jesus, quando isso faz, se despede da multidão e vai ao monte orar. E a Bíblia vai nos dizer que já passadas algumas horas, os discípulos começam a lidar com alguns obstáculos no percurso da sua navegação. Qual era o obstáculo que os discípulos estavam enfrentando? Fortes ondas, tempestade, maré alta. E os discípulos, para você que lê a Bíblia Sagrada, sabe muito bem que a maioria deles eram peritos no mar. Só que as circunstâncias saíram fora do controle naquela noite. Algo fora do comum, algo atípico aconteceu naquela noite com o barquinho dos discípulos. Um forte vento, uma grande tempestade, um vento contrário veio contra os discípulos com a intenção, com o propósito de afundá-los, de trazer ao seu barquinho, a vida deles, um naufrágio. Porém, os discípulos, como meros homens humanos que eram, frágeis, sentiram medo, foram dominados pelo medo. O medo invadiu seus corações, o medo tirou da vida daqueles que tinham total conhecimento de mar, de navegação, tirou toda a confiança deles e trouxe em suas almas o desespero, o pânico. E agora os discípulos ficam desesperados, porque no primeiro episódio da tempestade, que nós também encontramos aqui no Evangelho de Mateus, Jesus estava com eles no barco. Só que Jesus estava dormindo, mas Jesus estava com eles no barco. Agora é um segundo momento, que eles também enfrentam tempestade, como da primeira vez. Só que nesta segunda vez, Jesus não está com eles no barco. Por um momento, penso eu comigo, que eles sentem-se desamparados. Eles se sentem sozinhos e quem sabe até mesmo abandonados por Jesus. Eu tenho certeza que algum deles vieram a comentar entre si, se Jesus estivesse conosco em nosso barco, isso não estaria acontecendo, porque da primeira vez ele estava junto com a gente, ele estava até cochilando, dormindo, mas a situação estava no controle dele. Agora nós estamos sozinhos, porque Jesus não entrou com a gente em alto mar. Às vezes, assim como os discípulos, questões surgem em nossas vidas quando enfrentamos tempestade. Quem aqui nunca perguntou, por que Jesus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Quem aqui nunca se questionou ou até mesmo indagou a Deus, por que somos sacudidos por vendavais que são maiores do que as nossas forças? Mas nós aprendemos com este texto que o sofrimento é a escola do Espírito Santo, onde Deus ele nos permite entrar para nos aperfeiçoar. Todo sofrimento debaixo das mãos de Deus, ele tem caráter pedagógico. O seu propósito é pedagógico, assim como foi com os discípulos, assim também acontece conosco. Deus permite que todos nós enfrentamos tempestades, mas o propósito dessa tempestade não é te tirar a vida, não é causar em você pânico,
não é em gerar em você pânico, mas sim gerar em você uma fé viva, uma fé eficaz. O propósito dessa tempestade, dessa calamidade que Deus permitiu chegar até a sua vida, é fazer com que você se volte para Deus, fazer com que você, que eu, que todos nós, nos aproximamos de Deus. Ora, os discípulos ficam desesperados, os discípulos são dominados pelo pânico, os discípulos são dominados pelo medo, os discípulos são dominados pelo desespero, porque as ondas estão invadindo os seus barcos, as ondas estão quase que os destruindo, as ondas estão quase que os naufragando. Eles são dominados pelo medo, eles são dominados pelo desespero, por causa das circunstâncias externas que os cercavam naquele momento. As circunstâncias externas, aquilo que estava acontecendo fora do barco, estava ocasionando, gerando dentro daquele barco, desespero, pânico, medo, terror. Eles estavam sendo assombrados por aquela tempestade, porque na mente dos discípulos, a situação lhes parecia estar fora do controle. Na mente dos discípulos, aquele momento parecia ser o final de suas histórias. Porém, nós lemos um detalhe muito grandioso neste texto, que enquanto os discípulos estavam dentro do barco em meio ao mar, Jesus estava no monte orando. E a pergunta que eu faço é: o que Jesus estava fazendo naquele monte orando? Eu tenho certeza, como todas as vezes que Jesus subiu ao monte para orar, ele estava intercedendo pelos discípulos. Ele estava na sua onisciência, observando o momento e o desespero que os discípulos estavam enfrentando. Jesus permitiu eles enfrentar a tempestade, mas Jesus não os abandonou ao léu em meio à tempestade. Jesus até nos permite enfrentarmos tempestade. Cristo até permite você, sua casa, sua família, até mesmo uma nação, passar por diversidades, enfrentar grandes vendavais, mas quando Ele permite, jamais Ele abandona. Deus está no controle de toda a situação. Eu não sei qual é a situação que você está passando, uma situação que todos nós, em caráter nacional e em caráter mundial, estamos enfrentando. Parece que a situação está fora do controle, parece que Deus perdeu o controle de tudo. Engano nosso. Deus nunca perdeu o controle da história e jamais perderá o controle da situação. Por mais que a situação esteja causando em nós desespero, por mais que a situação esteja gerando em você pânico, medo, Cristo não perdeu o controle da situação. Ele está observando tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. E os discípulos ficam desesperados, mas algo de extraordinário acontece neste momento, que no meio do desespero, no meio da angústia, no meio do pavor, eles olham lá no meio da tempestade, eles veem algo diferente, eles veem um movimento diferente, algo inusitado começa a acontecer naquele momento. Jesus vem caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos. O que é que estava causando medo nos discípulos? A tempestade. O que é que estava gerando pânico nos discípulos? A tempestade. O que é que estava trazendo desespero para os discípulos? A tempestade, o mar alto, as ondas altas, os ventos fortes, é o que estava gerando pânico, é o que estava gerando medo nos discípulos. E sobre o que é que Jesus vem andando? Sobre o que? As águas, sobre o mar. Aquilo que para os discípulos estava gerando medo, aquilo que para os discípulos estava causando pânico, Cristo vai ao encontro deles, caminhando por cima do mar, caminhando por cima daquilo que estava gerando medo neles, caminhando por cima daquilo que estava gerando pânico neles. Jesus estava querendo ensinar a seguinte lição para os discípulos. Primeira lição
que Jesus ensina para os discípulos neste momento. Aquilo que gera pânico em vocês, aquilo que causa medo em vocês, aquilo que gera desespero em vocês, está debaixo dos meus pés. Aquilo que para vocês está fora do controle, está debaixo dos meus pés. Aquilo que para vocês é sinônimo de derrota, é sinônimo de final de tudo, o final da sua história. Cristo estava dizendo para os discípulos: eu estou andando por cima, eu estou caminhando por cima. A situação para vocês parece estar fora do controle, está causando medo, está causando dor, está gerando lágrimas em seus rostos, mas sobre tudo isso está debaixo dos meus pés, e eu vou caminhando por cima ao seu encontro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que está aí na sua casa com sua família: acalme o seu coração. Fique tranquilo, não permita que o desespero inunda a tua alma, não permita que o medo, que o pânico venha tirar a tua paz, a tua tranquilidade. Sobre isso, sobre este momento que está gerando pânico no nosso mundo, sobre essa situação que está gerando pânico para a nossa nação, sobre essas calamidades que estão gerando pânico em nossas vidas, Cristo está dizendo para você através da sua palavra: eu estou caminhando por cima de tudo isso, está debaixo dos meus pés. O que te atinge você não atinge a mim, o que gera pânico em vocês não gera pânico em mim, aquilo que gera medo em vocês não gera medo em mim. Cristo está ensinando e dizendo: eu tenho o controle de todas as coisas, eu tenho o controle de toda a situação. Não é uma pandemia que vai tirar a tua paz, não permita que uma pandemia venha tirar a tua comunhão com Cristo. Cristo é maior do que a pandemia, Cristo é maior do que os fortes ventos, Cristo é maior do que esta tempestade. Cristo está por cima de todo este momento que nós estamos vivendo. Aquilo que está gerando pânico, aquilo que está gerando desespero nas pessoas, Jesus tem debaixo dos seus pés. Ele não é atingido por isso. O guarda de Israel não tosqueneja, o guarda de Israel não é afetado por todas essas coisas, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é um Deus onipotente, tem todo o poder. Jamais ele foi atingido, jamais permitiu ser abalado pela sua criação, e não é agora que ele vai nos abandonar. Não é agora que Ele vai recolher as suas mãos e nos ajudar. Ele está caminhando sobre o nosso mundo. O profeta Isaías foi bem claro em dizer que o nosso planeta, que o nosso mundo é o estrado dos pés do nosso Deus. O nosso mundo, todo o globo terrestre, é como que se fosse apenas um tapete. A grandeza comparada à grandeza do Criador. Ele é Deus, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem o controle de toda a situação. Você que está me ouvindo, pela fé eu quero ouvir você glorificar a Deus. Pela fé eu quero ouvir você e a sua família aí na sua casa, dizendo e orando a Deus, dizendo: Deus, Cristo, obrigado, porque o Senhor está no controle desta situação, o Senhor está no controle desta pandemia, o Senhor está no controle da sua igreja, o Senhor está no controle da sua família, Ele está no controle dos governos, das nações e dos poderosos. Cristo tem o controle sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença dEle nesta palavra. Querido, creia nesta palavra, que Deus tem um consolo para a tua vida nesta noite. As tempestades não vêm para te destruir, as tempestades não vêm para nos destruir, muito pelo contrário, elas vêm para nos fortalecer. Não fique desanimado por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas para Deus, jamais. As tempestades podem parecer estar fora do controle. Para nós, para o Altíssimo, jamais. Então a primeira lição que Jesus está ensinando aos discípulos é: aquilo que está gerando medo, aquilo que está trazendo pânico para vocês, está debaixo dos meus pés.
Segunda lição que Jesus está ensinando para os discípulos. Jesus está querendo ensinar assim para os discípulos, quando ele vai ao encontro do barquinho deles caminhando sobre as águas. Jesus está querendo trazer um segundo ensinamento pedagógico para eles. E qual é? Jesus está dizendo assim para eles: olha, aquilo que está gerando medo em vocês, aquilo que está gerando desespero em vocês, aquilo que está gerando pânico em vocês, eu faço de toda essa situação, eu faço de todo este momento um caminho para eu poder me aproximar de vocês. Essas fortes ventos, essas tempestades, essas grandes ondas que está querendo destruir o barco de vocês, Jesus estava dizendo para eles: eu faço delas um caminho para eu chegar mais perto de vocês. Essa tempestade não é para te destruir, essa tempestade é para Deus se aproximar mais de você e você se aproximar mais de Deus. Essa tempestade Deus tem permitido assombrar toda a humanidade, para que toda a humanidade se volte para Deus, para que toda a humanidade busque a Deus, para que todos nós voltemos para Deus. Jesus está ensinando aos discípulos que o que gera pânico em nós, gera nele oportunidade de relacionamento. Jesus estava ensinando aos discípulos que aquilo que gera medo em nós, gera no mundo de Deus, gera no mundo espiritual, mais uma oportunidade para ele se relacionar com a sua criatura. E quando Jesus chega perante os discípulos, ele poderia muito bem, antes de chegar próximo dos discípulos, logo de imediato, ter acalmado aquela tempestade que estava gerando pânico dos discípulos. Mas não foi isso que Jesus fez. Nós lemos no texto que quando Jesus chega até próximo dos discípulos, a primeira coisa que Jesus fez foi trazer paz no coração dos discípulos. Porque quando Jesus se aproxima deles, Jesus disse assim: sou eu, não temais. Primeiro ele se apresenta, ele está dizendo: a minha presença, ela é suficiente para resolver essa tempestade que vocês estão enfrentando. Porque ele diz assim: sou eu. Jesus estava dizendo assim: fiquem tranquilos, eu cheguei, fiquem tranquilos, está aqui quem é maior do que essa tempestade. Jesus estava dizendo a eles: sou eu, está aqui quem tem poder sobre a tempestade, está aqui quem tem poder sobre todas as situações, está aqui quem tem o controle sobre a situação que para vocês parece estar fora do controle. Jesus está dizendo assim: sou eu, fiquem tranquilos, eu estou vendo vocês serem bombardeados por essas tempestades. Jesus estava dizendo assim: sou eu estou vendo vocês caminhar, eu estou vendo vocês enfrentar essa tempestade. Jesus está dizendo assim: sou eu, fiquem tranquilos, eu estou vendo pânico, eu estou vendo medo que vocês estão enfrentando, sou eu. Jesus está ensinando aos discípulos a seguinte lição, quando Jesus levanta o ânimo deles, que a sua presença é o remédio, é o antídoto contra o nosso medo. A presença dele é o remédio, é a solução para sanar o nosso medo, para sanar os nossos temores. Jesus diz assim, se apresenta assim: sou eu, não temais. Antes de Jesus acalmar aquela tempestade, primeiro Jesus acalma o coração dos discípulos. Antes de Jesus acalmar as circunstâncias externas, Jesus primeiro acalma a circunstância interna. Antes de Jesus resolver o problema externo da tempestade, primeiro Jesus resolve o problema interno do desespero. Antes de Jesus resolver o problema externo das fortes ondas, primeiro Jesus resolve o problema interno, o nosso sentimento, a nossa alma, o nosso emocional dominado pelo pânico. Antes de Jesus acalmar aquela tempestade, antes de Jesus acalmar aqueles ventos, antes de Jesus acalmar aquelas fortes ondas, primeiro Jesus traz calma ao coração dos discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, meu irmão, minha irmã, antes de Jesus acalmar essa situação, antes de Jesus colocar em ordem essa situação que aos nossos olhos parecem estar fora do controle, primeiro Ele quer trazer paz para a tua vida, primeiro Ele quer trazer tranquilidade para o teu coração. Primeiro, Ele quer gerar em você paz. Primeiro, Ele quer gerar em você confiança. Ele quer mostrar para todos nós que Ele é soberano, que Ele tem o controle de
todas as coisas. Não permita que o medo venha te gerar pânico. Não dê ouvidos às fake news que tanto desespero tem trazido às pessoas. Não dê ouvido a pessoas que não professam fé em Deus, que querem gerar em nós desespero, que querem gerar em nós medo, pavor. Nós temos visto, acompanhado nas mídias, recentemente agora, principalmente nesses últimos dias, através dos noticiários, através dos telejornais, que a situação está perdendo o controle, que as calamidades estão se alastrando, e nós temos visto que pessoas desesperadas, pessoas em pânico, pessoas com medo de ficar sem alimento, pessoas com medo de ficar sem remédios, pessoas com medo de perder familiares, pessoas com medo de ficar mais sem o contato social com as demais pessoas. Mas no meio desta calamidade, no meio desta situação de desespero, Cristo quer gerar em você paz e quer fazer de você um pacificador, aquele que transmite a paz, aquele que gera a paz. Através da sua vida, Cristo quer alcançar outras vidas. Não permita que o pânico venha te cegar. Por quê? Por causa do medo, por causa do pânico, por causa do desespero. De início, os discípulos não conseguiram enxergar que quem estava caminhando sobre as águas era o próprio Cristo, porque o medo ele faz isso com a gente, o desespero faz isso conosco, o pânico ele faz isso conosco, o pânico ele nos cega. Através do medo nós não conseguimos ver Deus no controle da situação. O medo ele nos bloqueia, ele nos impede de ver Deus agindo na história do mundo, de ver Deus agindo na situação do mundo. O medo, ele ofusca a nossa fé. O medo, ele ofusca os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais. Por causa do medo, os discípulos não conseguiram contemplar que quem estava caminhando sobre as águas era Jesus. Eles gritaram: é um fantasma. Por causa do medo. O medo gera ofuscão da nossa visão, gera uma visão ofuscada. Não permita que o medo venha lhe causar em você transtorno. A Bíblia pelo menos cita por cerca de 365 vezes. O próprio Deus diz através da sua palavra: não temas, não tenha medo. E logo, através desta ordem, vem uma promessa: não tenha medo, por quê? Porque eu estou com vocês. Não temas, por quê? Porque eu estou junto com vocês. Não tenham medo, por quê? Porque eu estou com vocês, eu caminho com vocês, eu estou junto com vocês. Não deixe o medo gerar pânico em tua vida. É uma súplica que eu te faço, e é um conselho de Deus para a sua vida. Não permita que o pânico, que o desespero venha dominar toda a sua vida. Não leve pânico para dentro de sua vida, não leve pânico para dentro da sua casa. Eu vou te dar um conselho: ligue menos a TV e abra mais a Bíblia. Acesse menos a internet e abra mais a Bíblia. Porque enquanto a mídia está dizendo que está fora do controle, enquanto a mídia está trazendo notícias ruins, desagradáveis, na palavra de Deus nós encontramos consolo. Na palavra de Deus nós encontramos esperança. Na palavra de Deus nós encontramos o Consolador. Já parou para pensar nesta palavra, Consolador? Porque Jesus prometeu assim aos discípulos, no seu evangelho, segundo escreveu João no capítulo 14. Jesus disse assim: e quando eu for, eu rogarei ao Pai, para que envie o outro, o Consolador, para que esteja com vocês, para que ajude a vocês. Você já parou para pensar neste título que o Santo Espírito de Deus carrega sobre si? Consolador. É aquele que traz consolo em meio às dores. Ele é o Consolador, é aquele que tem poder para gerar, para trazer consolo no momento de dores, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de turbulência que você estiver enfrentando. O Consolador, ele tem poder para trazer consolo para a tua vida. Quando Jesus ele chega próximo dos discípulos, quando Jesus se aproxima do barquinho dos discípulos, ele logo começa a gerar um diálogo com os discípulos. Pedro de imediato, como afoito que era, devido à sua forte personalidade,
Pedro, ele indaga Jesus e fala assim: se realmente és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem, ande sobre as águas comigo, Pedro. É uma terceira lição, é um terceiro ensinamento que Jesus está instruindo os seus discípulos, e também quer te instruir você neste momento. Jesus está dizendo assim para os seus discípulos, através da vida de Pedro: o que está gerando em vocês pânico, o que está gerando em vocês incertezas, eu tenho o poder para fazer com que vocês andem sobre as águas. Aquilo que quer tirar a tua paz, aquilo que quer tirar a tua tranquilidade, aquilo que quer lhe trazer morte, aquilo que quer te tirar a vida, aquilo que quer tirar você do foco, Jesus está dizendo assim: eu tenho o poder para te fazer andar por cima de todas essas coisas. O que é que estava causando medo? O mar. Sobre o que é que Pedro anda? O mar. Meu Deus, que coisa linda, que ensinamento glorioso que Jesus está dizendo para a sua igreja neste momento. Jesus está dizendo assim para nós, é algo profético vindo da parte de Deus. O que está gerando medo em você, o que está gerando pânico em vocês, o que está trazendo transtorno para a sociedade, eu tenho o poder para fazer você andar, assim como fiz com Pedro, sobre toda essa calamidade, sobre todos esses temores, sobre toda essa situação que nós estamos enfrentando. Cristo tem o poder para te fazer andar por cima dessas águas. Aí Jesus está dizendo para você que está me ouvindo nesta noite: você vai ficar dentro do barco dominado pelo medo, você vai ficar dentro do seu barco dominado pelo pânico, dominado pelo desespero, indagando, questionando: o que será de nós, o que será da nossa cidade, o que será da sua cidade, o que será da nossa nação. Ou você vai fazer como Pedro, vai sair de dentro desse barco e andar sobre as águas. Cristo convida você nesta noite a andar sobre as águas juntamente com Ele. Quem anda sobre as águas não tem tempo para pânico. Quem anda sobre as águas não tem tempo para o medo. O medo fica pequeno para aquele que anda sobre as águas. O pânico fica pequeno para aquele que anda sobre as águas. O desespero fica muito longe daquele que anda sobre as águas. Mas só anda sobre as águas aquele que tem coragem, aquele que tem ousadia, aquele que tem um espírito de fortaleza, aquele que não se acovarda diante da situação, mas muito pelo contrário, faz como o salmista, que no cântico da peregrinação, no salmo de romagem, saindo da sua casa, da sua cidade, com destino a Jerusalém, no meio do caminho, ele encontrou vários obstáculos, encontrou vários vales e vários montes. E no meio do caminho, muitos ladrões querendo impedir a peregrinação dos servos de Deus. No meio do caminho, vindo dos montes, muitos obstáculos, muita insegurança, tentando impedir o povo de Deus, o povo de Israel, para que chegasse em Jerusalém. No meio de todos esses obstáculos, no meio de todas essas circunstâncias, o salmista ele ora assim a Deus: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para os obstáculos, eleva os meus olhos para as dificuldades, eleva os meus olhos para a situação que está desesperadora. Aí ele questiona: de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e tudo que neles há. Deus é o nosso socorro. Deus é o socorro da sua igreja. Deus é o socorro para a tua vida. Deus é o socorro para a tua família. Ele tem o controle, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele quer te ensinar no meio dessa calamidade que Ele é maior do que a tempestade. Ele que está estendendo as mãos para a sua vida e quer fazer com que você ande sobre as águas, que você caminhe sobre as águas. Mas por um momento, Pedro olhou para o vento e afundou. Mas antes dele afundar completo, Cristo estendeu as mãos para ele e o socorreu. As mãos de Cristo estão estendidas sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Nós não vamos afundar. Você não vai afundar. Nós não seremos tragados por essa tempestade. Nós não seremos submergidos
por esta tempestade. Muito pelo contrário, a igreja de Cristo prossegue caminhando, olhando para o alvo, porque o que nos espera é maior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Que Deus em Cristo possa te abençoar, você, a sua família, a sua casa e o seu lar. Que o Deus de toda paz possa trazer para você paz, tranquilidade e confiança em meio à situação que nós estamos vivendo. Fica aqui as minhas palavras, palavras vindas de Deus para a tua vida, para a tua casa. Muito obrigado, você que esteve me ouvindo. E por direito, eu devolvo o microfone ao nosso pastor Arnaldo, que estará dando continuidade em nosso culto. Deus te abençoe, querido. Fique com esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.